bom dia e um feliz ano de 2016 para quem eu ainda não pude desejar. Lucas, você pode abaixar só um pouquinho? Que aí se der alguns berros aqui vai ficar alto demais, vai dar microfonia. O texto para a nossa reflexão nessa manhã, nesse primeiro culto do ano, se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1. Se você não tiver com uma Bíblia aí, é só você levantar a sua mão, que a gente tem uma equipe preparada para trazer uma Bíblia para você já exatamente onde o texto está separado. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. E antes de lermos a palavra de Deus, eu ecoo a fala do salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da igreja de Deus aqui reunida sejam agradáveis na presença do nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa rocha. Eu farei leitura e peço que você acompanhe comigo. Assim diz a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Graças a Deus pela sua palavra. Como vocês podem ver, eu não sou o Felipe, nosso pastor está de férias, e aqui estamos aqui cobrindo essa última semana de férias do nosso querido pastor. Domingo que vem ele já está aí de volta para a nossa alegria. Esse período que nós acabamos de sair, esse período de fim de ano, de festas, de Natal, de Ano Novo, muitas coisas acontecem, é aquela correria. Eu tenho certeza que você provavelmente também se viu dentro dessa correria de compra presente, prepara a ceia, viaja, vê lugar, vê coisas, arruma a casa, chama pessoas para estar com você, vai a questões de amigo oculto com os seus amigos e por aí vai. Essa correria da qual a gente já conversou no domingo passado. Mas uma coisa muito interessante desse período de fim de ano, e para a gente pensar nesse domingo, esse primeiro domingo, logo após essa correria, logo após esse ritmo insano que a nossa cultura, coloca sobre a gente, é que nós sentimos isso. Nós sentimos o Natal, mas às vezes nós não pensamos sobre ele. Nós nos vemos imersos em toda essa dinâmica natalina e esse despontar de um novo ano, mas às vezes não pensamos sobre isso. Bem, um dos homens cuja mente foi um presente de Deus para a humanidade, chamado C.S. Lewis, ele escreveu num livrozinho chamado Milagres, que o advento, ou seja, a encarnação, aquilo que nós comemoramos há 2 semanas atrás, o Natal, é o maior milagre da história humana. Milagre este, do qual e para qual convergem todos os outros milagres. De modo que a nossa caminhada com Deus tem que ser pautada nisso que nós comemoramos há 2 semanas atrás. Isso significa que nós pensarmos sobre o que aconteceu no Natal e não apenas sentirmos isso, e não apenas nos levarmos na corrente da nossa cultura. Você pensar, você ter na sua mente o significado e o sentido do Natal é fundamental para esse ano que está começando agora. E para a nossa reflexão nessa manhã, o texto desse homem, João escreveu essa carta já no finalzinho da sua vida. Toda a literatura que João escreveu foi perto da sua morte. João foi o último discípulo, o último apóstolo de Jesus a morrer. Nós não sabemos ao certo
que tempo foi esse que João escreveu essa carta, mas muitos vão colocar que provavelmente foi quando João já estava ali na década de 80. Ou seja, João era um homem extremamente idoso quando escreveu essa carta. Chegando ao final da sua vida, o texto que ele escreve depois é o seu Evangelho e logo após a revelação, o livro de Apocalipse. E aí então João vem a falecer bem velhinho na cidade de Éfeso, como conta a história. Nós não sabemos de fato como é que isso aconteceu, mas a tradição, os pais da igreja vão nos dizer que João morreu bem velhinho na cidade de Éfeso. E essa carta que João escreve para os seus discípulos, para a sua comunidade, muitos vão colocar que provavelmente essa carta foi direcionada principalmente para a igreja de Éfeso, mas nós não temos certeza sobre isso, só quando a gente estiver na glória e conversar com João, a gente vai poder saber. João, neste iniciozinho de carta, vai nos apresentar, para a nossa reflexão nessa manhã, o sentido e o impacto, a consequência desse evento, do advento, do Natal, para mim e para você. Então eu quero conversar nessa manhã com você sobre graça, comunhão e alegria. Em primeiro lugar, graça. João começa o seu texto dizendo o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E aí vem esse parênteses: pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Meus queridos, o principal da grande mensagem do Natal, e essa mensagem que tem que ser âncora no seu coração para esse ano de 2016, é a clara mensagem de que o Evangelho é real. O Evangelho é verdade. O Evangelho não é uma fábula, não é uma historinha, não é uma criação do ser humano. O Evangelho é algo verdadeiro, porque Jesus é verdadeiro. E Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. O que João está escrevendo aqui de uma maneira muito interessante é o seguinte: olha só, ele usa diversas expressões aqui. 1, o que ouvimos. 2, o que vimos com os nossos olhos. 3, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. A respeito do verbo da vida, e aí ele diz aqui o que ele está dizendo a respeito do verbo da vida. Mas nesse primeiro comecinho aqui, nesse verso primeiro, João escreve que o que os olhos viram, o que eles ouviram, o que eles contemplaram, o que as mãos apalparam. Por que João faz questão de colocar nesse sentido tão concreto? A forma que João está escrevendo aqui, a gente precisa lembrar que a gente está lendo um hebreu. A gente está lendo um judeu escrevendo no século I. O que João está escrevendo, a forma que ele está escrevendo, é como se ele estivesse dando um testemunho perante um tribunal. O que João está querendo dizer aqui para os seus ouvintes, e ainda mais vamos lembrar que João está escrevendo isso já caminhando para o final do século I. João está escrevendo para uma geração que provavelmente não viu Jesus. Sim, porque João está escrevendo, muito provavelmente, para uma comunidade grega. E João diz o seguinte: a quem nós tocamos, de quem nós ouvimos, os nossos olhos o viram. É a respeito dele que eu vou escrever agora. João claramente tem um intuito de mostrar que a pessoa de Jesus é real, é concreta, é verdadeira. E a primeira consequência, a primeira aplicação para mim e para a sua vida nesse ano de 2016 é a seguinte: qual é o nosso relacionamento diante dessa declaração? Nós nos relacionaremos com Deus, você vai se relacionar com Deus como se fosse uma criação da sua mente, ou uma criação do gênero humano, ou algo que os seus pais ensinaram a você, ou seus amigos, ou irá se relacionar com Deus como de fato Ele é, a verdade.
Sim, porque se Jesus é verdadeiro, como de fato ele é, o nosso relacionamento com Deus deve mudar. Algo que, e aí eu posso abrir o meu coração a vocês e dizer de uma maneira muito tranquila, que por muito tempo da minha vida, e eu acho que isso é uma crise, né, o meu irmão mais novo está aqui, dando aí essa felicidade de estar visitando aqui a igreja, e ele como filho de pastor também, ele sabe disso, e se você é filho de pastor, você sabe dessa crise que é. Você se relaciona com aquilo que é ensinado a você. Você se relaciona com a fé dos teus pais, por um longo período na sua vida. E aí chega aquele momento em que você precisa caminhar com os seus próprios passos. Ter aquele compromisso pessoal, e não um compromisso dos seus amigos, e não um compromisso dos seus familiares, não um compromisso daquelas pessoas que estão ao seu redor. É o momento que você precisa enxergar Deus, na pessoa de Jesus, como alguém, e não como uma ideia. O grande problema é que nós nos relacionamos com Deus muitas vezes como se Deus fosse uma ideia, como se Deus fosse um conceito. Mas o que João está escrevendo aqui, para aqueles irmãos lá no passado, e para você nesse começo de ano, é o seguinte, que Jesus, de quem é que ele escreve? Jesus, ele ouviu, ele viu e ele tocou. É uma pessoa de carne e osso. Realidade, verdade. Essa é a primeira reflexão que a gente pode tirar do versículo 1, mas há uma outra aqui também super interessante, que vem no verso 2. No verso 2, João diz o seguinte, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Olha que coisa interessante. João, no início da sua carta, ele falando sobre a pessoa de Jesus, e agora ele diz que ele vem anunciar a vida eterna. Ou seja, João faz uma clara ligação entre a vida eterna e a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. E ele diz que estava com o Pai e a nós foi manifestada. João aqui logo está ecoando o início do seu evangelho. Lembra como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No primeiro verso da sua primeira carta, João diz o que era desde o princípio. Ou seja, João aqui faz um link com o seu próprio evangelho. Na verdade, João aqui faz um link com o evangelho que ele viria a escrever posteriormente. O ponto para a nossa reflexão aqui é que Jesus é real. João mostrou claramente aqui para a gente que Jesus é uma pessoa real, mas Jesus não é uma qualquer pessoa. Jesus não é um qualquer. Todas as grandes religiões, e aqui sem medo de parecer politicamente incorreto, todas as religiões que podem ser levadas a sério, né? Porque a gente tem até hoje em dia a gente tem a igreja do espaguete voador, né? Que é a igreja que o Richard Dawkins, né? Que na verdade que criaram os fãs do Richard Dawkins, que é um dos apóstolos do ateísmo. Ele escreve sobre zoando Deus, falando sobre a ideia de um espaguete voador e como se os seres humanos adorassem qualquer coisa, qualquer besteira, inclusive um espaguete voador. Aí foram uns candãos lá nos Estados Unidos e criaram a igreja do espaguete voador. Então isso a gente não leva a sério. Isso a gente não leva a sério. Porque não é intelectualmente coerente. Não pode se levar a sério. Mas todas as grandes religiões que podem ser levadas a sério, em todas elas, você sempre tem um profeta, alguém que ensina, alguém que revela um conteúdo, mas esse conteúdo é sempre assim. Se você quiser se relacionar com o divino, faça isso. Se você quiser ser um com Deus, viva de uma determinada maneira. Se você quiser atingir a nirvana, viva a sua vida de maneira XYZ.
Nós sempre temos alguém que recebe uma revelação e aí apresenta essa revelação sobre como nós devemos nos relacionar para ter, como nós devemos viver para termos um relacionamento com o divino, com Deus, com o transcendente, com o metafísico. Mas não é assim com Jesus. Jesus não disse, se vocês quiserem ter um relacionamento com o divino, vivam assim. Jesus disse por inúmeras vezes para o seu público aquilo que apenas o Deus dos judeus podia falar: eu sou. Jesus disse: eu não apresento a vocês o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: se vocês quiserem ter vida, vivam a vida de vocês dessa determinada maneira. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. O ponto, meus amigos, é muito claro. É aquilo que C.S. Lewis escreveu de uma maneira incrível, e eu peço licença a vocês para fazer a citação dele. O ponto é o seguinte, aquilo que C.S. Lewis escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Após abordar sobre essa completa diferença entre Jesus e outras religiões, e outros líderes, e outros profetas, e nós temos diversos profetas no nosso tempo, sobre o fato de Jesus dizer quem ele disse ser. C.S. Lewis escreve o seguinte: eu estou tentando aqui prevenir qualquer um de dizer algo realmente tolo, e que as pessoas por diversas vezes falam sobre ele, Jesus. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre moral. Mas eu não aceito quando diz que ele alega ser Deus. Isso é algo muito comum, apenas uma parada aqui, isso é algo muito comum na nossa cultura. Eu tenho certeza que ou você pensa assim, ou você tem diversas pessoas que pensam assim no seu círculo. Jesus é um cara maneiro. Jesus é um cara legal. Jesus pregou um mundo de paz e amor. Mas esse negócio de Jesus dizer ser Deus, peraí, aí meu querido, aí você já foi longe demais. Então as pessoas geralmente aceitam Jesus como um mestre, como um mestre da moral, de bons ensinamentos, de boas virtudes, mas não aceitam como Deus. E aí C.S. Lewis acaba de dizer que isso é algo extremamente tolo. Eu acabei de perder aqui a citação. E ele diz que isso é extremamente tolo. E aí ele prossegue: mas isso é algo que nós não podemos dizer. Um homem que era meramente homem e disse esse tipo de coisa que Jesus disse, não pode ser um grande mestre da moral. Ou ele seria um lunático, do nível de um homem que alega ser um ovo pochê, ou pior, ele seria o maior dos demônios. Você precisa fazer a sua escolha. Ou este homem era, e de fato é, o Filho de Deus, ou então um lunático, ou algo pior. Você pode calá-lo ou tomá-lo como um tolo. Você pode cuspi-lo e matá-lo como um demônio. Ou você pode quedar-se aos seus pés e adorá-lo como Senhor e Deus. A questão, meus irmãos, é muito simples. O que João está apresentando aqui pra gente, isso que tem que ser a âncora para o nosso ano de 2016, é que Jesus é uma pessoa concreta. Jesus foi alguém de carne e osso. Não uma história da carochinha, não uma fábula. Mas o fato de Jesus ter existido nos apresenta uma outra situação, que ele não era um homem qualquer. Ele era a vida eterna. Não era. E você tem uma escolha a fazer. É algo que você precisa se deparar. Ou Jesus era um completo lunático. E eu acho sensacional a fala do C.S. Lewis, tal como um ser humano que alega ser um ovo pochê.
Porque ele dizia ser Deus. Ele não dizia, este é o caminho para Deus. Ele dizia, eu sou o caminho para Deus. Eu sou o caminho para Deus. Se você aceitar os ensinamentos de Cristo Jesus como um cara legal, como alguém que vai te pregar felicidades, amor e por aí vai, quase que um hippie, mas não aceitá-lo como Deus, porque o mesmo homem que disse que nós devemos dar a outra face é o mesmo homem que diz ser Deus. Que nesse ano de 2016 você tenha a clara certeza no teu coração, como âncora para a tua vida, que Jesus é Senhor e Deus. E que Ele seja Senhor e Deus na tua vida nesse ano de 2016. Prosseguindo, não apenas isso, e isso é graça, gente. Isso é graça. A gente não fez nada para merecer isso. Deus fez isso para a gente. No verso 3, João prossegue. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Ou seja, vos anunciamos o quê? Que Jesus é uma pessoa de carne e osso e que Jesus não é apenas um homem qualquer, mas Ele é Deus. Mas aí, João agora usa o porquê desse anúncio. Ele fala, para que, na verdade? Verso 3, acompanha comigo. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A âncora para a tua vida nesse ano de 2016, e eu estou brincando porque questão de âncora, porque é a música que a gente vai cantar aqui depois dessa mensagem, não é apenas que Jesus é real, e não é apenas que Ele é real, porque de fato várias outras pessoas ao longo dos séculos alegaram ser o Messias do povo judeu. Mas Jesus é diferente. E Jesus é diferente porque Ele é Deus. Mas João fala de uma coisa muito interessante aqui. Ele fala que esse anúncio é para que eu e você tenhamos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. A mensagem é muito simples. Se João está dizendo que ele está anunciando esse Jesus para que eu e você tenhamos comunhão com Deus, vamos usar a lógica. É porque sem o anúncio de Jesus, nós não temos comunhão com Deus. Se João está aqui apresentando a pessoa de Jesus para que você tenha comunhão com Deus, logicamente, fora de Jesus, você não tem comunhão com Deus. E a mensagem é muito simples. Se você, por acaso, crê numa outra cosmovisão, numa outra forma de enxergar o mundo, porque as religiões nos dão princípios, nos dão pressupostos para como que nós enxergamos o mundo. Se você tem uma fé diferente, seja ela inclusive o ateísmo, porque o ateísmo é uma religião, quer você queira, quer não, a questão é muito simples. Sem a pessoa de Jesus, não há como você ter comunhão com Deus. Pô, mas Gabriel, eu sou ateísta. Para que eu quero ter comunhão com Deus se eu sei que Deus não existe? Mas é algo muito interessante, como que todos nós precisamos transcender. E aí eu tenho que me podar aqui para não me empolgar na questão filosófica. Mas eu e você temos um desejo dentro de nós de sempre buscar algo mais, de sempre encontrar, ter aquela sensação de perder o fôlego. A gente sempre está buscando belezas maiores, prazeres maiores, contentamentos maiores, nós sempre estamos buscando relacionamentos perfeitos. E por que é que a gente nunca encontra? Se pergunta isso. Seja você não crendo na pessoa de Jesus, ou você que hoje em dia crê e estava nessa busca incessante antes, para pensar nisso. A questão de você nunca encontrar prazer, e aí eu cito mais uma vez C.S. Lewis, é que se você não se contenta com nenhum prazer deste mundo, é porque você foi criado para um outro mundo. E o mundo para o qual eu e você fomos criados é um mundo de comunhão com Deus.
Aquilo que Agostinho disse no passado. Fomos criados em Ti. Enquanto a nossa alma não descansar em Ti, nós não descansaremos, nós não encontraremos repouso. A gente vive numa cultura que está em tempo todo buscando euforia. E a gente acha que euforia é felicidade. Euforia não é felicidade. Euforia não é felicidade. Euforia é algo que te deixa bem, que te deixa feliz. Que pode arrepiar os teus cabelos na nuca. Que pode embrulhar o teu estômago. Isso é euforia. Mas felicidade plena. Felicidade que você pode sentir mesmo no leito da morte. Isso o mundo não consegue te dar. Isso o mundo não consegue te dar. O anúncio de Jesus é para você ter comunhão com Deus. E você está fora, eu e você estamos fora da comunhão com Deus, a parte de Jesus, porque os nossos primeiros pais decidiram se afastar de Deus. E desde então, eu e você, seja por nascimento e seja pela escolha que nós fazemos, às vezes inconscientemente, no nosso dia a dia, nós decidimos nos separar de Deus. Se você estivesse sentindo, se você achou que o teu ano de 2015 foi um ano longe de Deus, a resposta para você é só uma: Jesus. Jesus. Mas não apenas isso. João diz o seguinte, que o anúncio de Jesus não é apenas para a comunhão com Deus, que existe única e exclusivamente através da cruz de Jesus, mas essa cruz de Jesus, algo que eu disse na semana passada, ela tem dois vértices. Um vértice vertical e um vértice horizontal. E eu acho isso uma metáfora muito interessante sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Porque João diz o seguinte, no finalzinho do verso 3: para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu disse isso semana passada e eu quero repetir, porque isso é extremamente importante. Nós fomos criados não apenas para termos um relacionamento vertical com Deus, mas você foi criado por Deus para ter um relacionamento com seus irmãos, para ter um relacionamento com as pessoas do teu trabalho, para ter um relacionamento com as pessoas da tua família, do teu colégio, do teu bairro. E nós não vamos conseguir ter relacionamentos sadios à parte de Jesus. Se você tiver um relacionamento com alguém longe de Deus, a probabilidade que esse relacionamento se torne numa relação de idolatria muito grande. O que é idolatria? A gente sempre pensa, nós estamos arraigados nessa nossa cultura. E a nossa cultura, quando a gente fala de idolatria, principalmente numa igreja evangélica, a gente logo pensa no relacionamento com imagens. Mas como bem Tim Keller diz, os piores ídolos são os ídolos invisíveis que estão no nosso coração. E o grande problema é de quando nós nos relacionamos com alguém, seja ele quem for, seja o teu pai, seja o teu filho, seja a tua namorada, seja o teu esposo, seja quem for. Quando nós não estamos bem com Deus, é que a gente passa a enxergar naquela pessoa como o próprio Deus. Se você vive em função daquela pessoa, aquela pessoa está tendo função de Deus na tua vida. Mesmo que você não fale isso, mas na realidade é isso que está acontecendo. Ou então pior, pode ser que você não viva em função daquela pessoa, mas você faça aquela pessoa viver em função de você. E aí você está querendo assumir um papel de Deus para aquela pessoa. Percebe como isso? E aí a gente gera ciúme, a gente gera briga, a gente gera raiva. Porque, inevitavelmente, ou você vai falhar com aquela pessoa, ou aquela pessoa vai falhar com você. O Evangelho é para nós termos comunhão com Deus e uns com os outros. E concluindo, qual é o alvo disso tudo? A âncora para o teu ano de 2016 é que Jesus é real. Deus é real. E Jesus não é apenas um mero homem, mas Jesus é o Filho de Deus. E o anúncio de Jesus, o Evangelho, a boa nova do Evangelho, não é apenas comunhão com
com Deus, mas é comunhão entre nós mesmos. E qual é o alvo disso tudo, gente? Aquilo que João termina aqui. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A grande beleza do cristianismo, a grande beleza da nossa fé, é que o alvo disso é alegria. O alvo disso é riso, é festa. Você já parou para imaginar, você já parou para pensar uma coisa? Que o nosso Senhor foi taxado de glutão e beberrão pelos mestres religiosos da sua época. Se Jesus era taxado disso, era que provavelmente ele gastava um tempo bom comendo e bebendo. E quando você está com os teus amigos à mesa, como é que é? Se forem teus verdadeiros amigos. A gente ri. A gente fica num momento bom. A gente gosta daquilo, a gente tem prazer. E não apenas o nosso Senhor era alguém que gostava de fazer isso, mas a metáfora principal, a ilustração principal da nossa esperança, daquilo que nos aguarda, é de banquete, é de festa, é de um casamento. E o casamento é um momento onde as pessoas estão felizes, alegres, comemorando, dançando. Há uma grande dança esperando por você e por mim. A beleza do cristianismo é essa. A beleza do cristianismo é que o final de todas as coisas é a glória de Deus. E Deus é alguém que tem em si mesmo o maior prazer, a maior alegria. O meu convite a você, esse ano de 2016, é que a partir do momento que você tem a clara certeza, a clara âncora para a tua vida nesse ano, de que Jesus é real, e que Jesus não apenas é real, mas Jesus é Deus. E o fato de Jesus ser Deus, o fato dele ter encarnado, esse é o sentido do Natal, ele vendo morrer por mim e por você, você tem relacionamento de novo com Deus. E estando em relacionamento de novo com Deus, você pode ter um relacionamento sadio com as pessoas que estão ao teu redor. E isso gera alegria. Isso gera festa. Isso gera dança. Isso gera comida e bebida por toda a eternidade. Deus tomou esse passo por você. E com isso eu termino essa mensagem. Deus tomou esse passo por você. Deus veio ao teu encontro. Deus veio ao teu encontro. Ele deu o passo do infinito. É algo que eu sempre gosto de pensar. A distância entre um ser infinito para um ser finito, e eu e você somos pessoas finitas, a distância entre esse ser infinito e esse ser finito tem que ser logicamente infinita. Significa que você não pode dar esse passo. Porque você não pode dar um passo infinito. Mas Deus, por ser infinito, Deus venceu a distância infinita. Deus venceu esse passo. E o meu convite a você, são dois convites aqui para aqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não tem um relacionamento com esse Jesus de carne e osso, com esse Jesus que é Deus, e pensa nisso, Jesus não pode ser apenas um cara legal para você. Ou ele é Deus, ou ele é um maluco. Ou ele é Deus, ou ele é maluco. E ele é Deus. Se você não tem um relacionamento com ele, pense nessas coisas. Que o Evangelho vai fazer morada no teu coração. E para aqueles que já têm um relacionamento com Deus, caminhe na santificação. A salvação é algo que só Deus pode fazer por você, mas a santificação é uma escolha nossa. Claro, iniciada por Deus, tem uns teólogos aqui na igreja, eu tenho que ficar sempre explicando esse tipo de coisa. Senão vai passar o Gabriel pregou heresia lá no domingo. O primeiro passo é de Deus, mas eu e você temos que querer. Eu e você temos que querer prosseguir nesse relacionamento. Eu e você temos que abrir a porta do nosso coração. O texto lá de Apocalipse 3 não é para não crentes. Aquele texto tão conhecido, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Esse texto é para a igreja. É para a igreja. Então, de uma maneira muito
simples. Em 2016, abra a porta do teu coração para Deus.